noite a todas. É com alegria que eu estou aqui com vocês. É um desafio para mim, né? Porque eu tenho aqui, como eu não conheço todas, a minha referência é a Nilza, né? Assim, que professora maravilhosa, né? E assim, eu fico assim, meio que, meu Deus, será que eu estou preparada mesmo? Mas eu sei que o Senhor capacita nós, né? Então, eu sou Michele, eu sou natural de Garanhuns, mas eu moro em Maceió há mais ou menos 20 anos. Sou cristã há 18 anos. A primeira cristã da minha família foi minha mãe, que é Doeres, né? Eu sou casada com o Fernando, que também é cristão. Nós temos 2 filhos, a Sara com 11 anos e o Simon com 7. E é basicamente isso. Assim, eu tenho 13 anos de casada. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui o slide. Vamos ver se vai dar tudo certo. Todos estão vendo? Estão, né? Então, vamos conversar, né? Que Deus nos abençoe. A verdade que liberta, né? Como a mulher cristã pode vencer um mundo de enganos? Eu preciso que vocês pensem um pouco nessas perguntas. Quais são os pensamentos que estão mais presentes em sua mente ultimamente? Nesse mundo de informação, de bombardeio, são tantas vozes falando para a gente. O que é que está mais presente em sua mente ultimamente? A quem você vem dando ouvidos? Nas diversas áreas de sua vida. Não podemos esquecer jamais desse versículo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Em um determinado momento da história, né, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então o tentador se aproximou. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4, do 8 ao 9? Satanás, ele não foi ao encontro de Jesus no primeiro dia, nem no 10º, ele esperou o momento de exaustão, né? Exatamente no momento em que Jesus fisicamente já estava um pouco debilitado, ele estava com fome. Então, foi o momento exato. Satanás sabia o momento exato que ele deveria ir. E ele fez algumas perguntas a Jesus, mas a gente vai ficar com essa do versículo 8. Levantou-se ainda o diabo, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu não sei vocês, mas vocês já se questionaram com qual autoridade Satanás fez essa proposta a Jesus? Para a gente pensar um pouco. Essa resposta nós vemos nesse versículo. Em João 14:30, fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele governa toda a terra. Satanás está presente em todas as partes. O único lugar que Satanás não tem poder, não está presente, é na igreja. A igreja, o corpo de Cristo, onde os pecados foram remidos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, esse versículo fala que porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, os principados, os governos, as sombras, as autoridades que estão ali a serviço de Satanás. Nós temos que lembrar que Satanás não trabalha só. Ele tem as trevas que está sorrateira ao nosso redor.
Como nós sabemos, no mundo teremos aflições. Satanás vem usando a mesma arma desde o princípio. A arma é a mentira. A mentira que surge a partir de uma conversa que é feita no jardim, em que Deus fez com tanta perfeição. Lá, ele encontra com Eva em um momento e faz a pergunta a ela, de uma maneira que parecia ser tão atraente, né? Como vemos em Gênesis capítulo 3, do 4 ao 5, Satanás diz bem assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus tinha proibido eles de comer aquela fruta. Mas Satanás, ele diz a Eva: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Em nenhum momento Satanás falou do perigo. Ele não disse o lado feio do que iria acontecer. Ele simplesmente seduziu Eva com aquela proposta: certamente não morrerás. E a mentira é exatamente assim. Ela não tem cara de mentira, ela não tem cara de perigo, ela não tem cara daquilo que vai nos fazer mal. Ela é atraente, ela soa nos nossos ouvidos como algo bom. Satanás, ele não tem pressa que você acredite na mentira. Ele tem interesse que você duvide. Quando você começa a se questionar e a duvidar da vontade de Deus, é exatamente nesse ponto que Satanás vai trabalhar. Quando se instalou a dúvida, o caminho está aberto. E aí sim, ele começa a trabalhar. Mas uma coisa que nós, mulheres, que buscamos fazer a vontade do Senhor, não podemos esquecer. Como diz em João, capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Em João, capítulo 8, 32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando pensamos em verdade, nós temos que imediatamente associar que Jesus é a personificação da verdade. A luz que clareia, que expande, que ilumina qualquer treva. Precisamos buscar essa verdade em todas as áreas da nossa vida. Não só na parte espiritual. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos nos esforçar, suar literalmente para buscar a verdade. A mentira é ensinada e está presente em todos os lugares. Como diz o versículo, no mundo jaz o maligno. A mentira está à porta. Se você abrir, ela está lá. Porém, a verdade, você precisa ir buscar. Você precisa se empenhar. A mentira está na mão, ali no celular, pronto para que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos escutem. Quando a gente senta no sofá e liga a TV, a mentira também está lá, nas novelas, nas propagandas, nas reportagens, na parte da alimentação. Não tem cara de mentira, não tem cara de perigoso. Ela está lá, atrativa aos nossos olhos, mas nós devemos lembrar: conhecereis a verdade vos libertará. A mentira está acessível aos nossos filhos. A mentira está acessível nos livros. Aquela propaganda ou notícia tem a cara de boa intenção. Parece ser algo informativo, mas por trás quer nos convencer que é uma verdade. E eu ouvi uma frase uma vez que diz bem assim: a mentira contada muitas vezes vira uma verdade.
Nós, como mulheres, como mães, como esposas, devemos estar muito atentas. Os nossos jovens estão vendo coisas que aparentemente parecem ser verdades. A gente acessa, às vezes, um conteúdo que diz que é livre, mas como eu faço, como eu tenho 2 filhos pequenos, às vezes eu vou assistir antes para saber. E quando eu vejo, a mentira está diante dos meus olhos. A mentira, às vezes, tem cara de boa ou de boa intenção. Um exemplo que eu trago para vocês é a campanha Não Bata, Eduque. Educar sem bater dá certo. Mas o que a palavra da verdade fala? Em Provérbios, capítulo 23, 13 e 14, diz: não evite disciplinar a criança. Se você castiga com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Em Hebreus, capítulo 12, 6, diz: pois o Senhor disciplina quem ama. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. A mãe dessa foto parece que vai matar a criança, mas a gente sabe que, como cristão, nós temos que sempre priorizar a verdade. A verdade está na palavra. A gente não pode deixar com que o ator global, a Xuxa, o cientista, venham ditar coisas para a gente, para que a gente acredite em uma mentira que tem cara de verdade. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito crítico. Nossos filhos, muitas crianças, não conseguem ouvir o não, se sentem frustradas porque não estamos cumprindo com o nosso papel. Hoje nós temos uma geração de crianças e jovens que não sabem para onde vão, porque os pais não estão fazendo o seu papel. Eu pesquisei e observei que houve um aumento em 24% do suicídio entre a faixa etária de 10 a 19 anos, porque não estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos dando ouvidos àquelas vozes que não é para a gente estar ouvindo. Não estamos fazendo o nosso papel, não estamos permanecendo na verdade que liberta. Como diz esse versículo, o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. No momento, nessa questão de crianças e famílias, nós vemos tantas frases bonitas, tantas campanhas que parecem que, de fato, vão ser atrativas, mas o povo de Deus tem que estar atento. Eu vejo tantas jovens no que diz respeito a empoderamento. Você pode ser o que você quiser, e muitos jovens da igreja estão se perdendo, porque não estão ouvindo a palavra da verdade, ou porque quem é para estar falando ou ensinando não está ensinando. Eu vejo programas como, eu não sei nem se passa mais, que faz muito tempo que eu não tenho acesso à TV, que era Malhação, que dizia, você pode amar do jeito que você quiser. E você vê lá jovens, meninas com meninas, meninos com meninas, e a troca. E se você não aceitar, você é que está sendo errado, e a gente tem que estar muito atento. O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Já mudando um pouco para essa questão do âmbito da saúde, como a gente está vivendo hoje, um momento como nós estamos nessa tensão. São tantas coisas que a gente nunca imaginou que poderia ver, tantas mortes, tanto sofrimento. Alguns anos atrás, minha saúde deu uma queda muito brusca. E eu vivia doente. Era gripando, era tossindo. Meu corpo doía, e era dor nos rins, e era dor nas pernas, e eu sem saber o que era. E vai eu visitando os médicos.
Ah, é coração. Não, coração tá bom. Não, é rins. Não, rins tá bom. Não, é joelho. Não, articulação tá boa. E nada. Eu fui para uns 4 médicos e nada. Me viraram de cabeça para baixo. E eu disse, e agora? Como é que vai ser? Foi quando eu disse, não. Meu corpo está dando sinal. Eu preciso descobrir. E eu, na minha curiosidade, nessa busca, comecei a olhar meu exame de sangue. E bom, e bom, e bom, e bom, e bom. Foi quando eu vi lá, vitamina D. Aí vi a porcentagem que diz lá, né? Eu digo, não, aqui não diz que tá bom. Aqui diz que tá entre a faixa, mais ou menos. Foi quando eu, na minha curiosidade, na busca para parar de ter tantos sintomas, eu comecei a pesquisar sobre a vitamina D. Foi quando, por isso que tem a foto desse doutor Niels Fischer. Esse doutor, em 1903, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir o poder curativo do sol. Ele descobriu que ele podia curar, antes mesmo de surgir os antibióticos. Não tinha os antibióticos nessa época. Ele descobriu que através do sol ele poderia curar a tuberculose, a sífilis, a psoríase, o raquitismo. Quando falamos do sol, falamos do hormônio, que é a vitamina D. O hormônio, Deus é na sua perfeição, é o hormônio mais poderoso presente no ser humano. Grande nós estamos vivendo hoje, que é uma das epidemias já registradas no planeta, é que quase 90% da população está com a vitamina D com níveis baixos. A vitamina D baixa pode causar gripe, os meus sintomas de lá, resfriado, virose, aí fora outros, aumento de colesterol, às vezes você está com colesterol alto, é a vitamina D. A diabetes, às vezes a vitamina osteoporose, câncer, doenças autoimunes, hipertensão. Mas por que eu estou falando? Infelizmente, a mentira novamente prevaleceu. Nós fomos, que a maioria de nós já ouviu, eu moro em praia, né? Maceió, eu tenho praia de canto a canto aqui. Em 5 minutos eu estou na praia, em 5 diferentes. Então, assim, desde pequena eu sempre ouvi falar, vai para a praia, mas vai antes das ou depois das 4. Nesses momentos mais de sol quente. E eu fiquei tão triste, porque quanto mais eu pesquisava, mais eu vi. Quando eu buscando. Eu acho que a Michele caiu. O som tá cortado, Michele. Agora. Isso, agora deu. Deixa eu tentar ir lá de novo. Aqui. Sim. Foi quando, voltando ao que eu estava falando, foi quando eu percebi que as propagandas vieram exatamente, é como se tudo tivesse sido programado para esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos de uma imunidade muito alta,
mas a população está com imunidade muito baixa. E é como se fosse a casa perfeita para esse vírus. E nessa minha pesquisa, e foi quando eu descobri lá, alguns anos atrás, que eu precisava de uma bomba de vitamina D. E eu fui no médico e ele disse, realmente está baixa isso. E todos os meus sintomas desapareceram quando eu normalizei a minha vitamina D. Então, o sol, que de fato nós precisamos, e na sabedoria divina, e quando eu lembro desse versículo, ele disse, quando ele fez o sol, ele disse, e viu que era bom, mas nós fomos ensinadas e alienadas de um ponto que sol queima, sol dá câncer, só envelhece, né? E a gente precisa hoje desfazer, desconstruir essa ideia. Não é que a gente vai passar o dia torrando no sol. Não é. Às vezes eu estou almoçando aqui na minha janela e está batendo aquele sol legal. Então, aquele horário de 11 a 2, eu estou ali tomando o meu sol. 15 minutos, 10 minutos. É todo dia um pouquinho, sabe? E eu vejo que os idosos, eu ligo para minha avó, para as duas que moram em cidades diferentes de vó, já foi aguar as plantas no horário de 11, vó, para aumentar a imunidade. Então, esse médico, em 1903, ele fez, acho, não sei se vocês já viram, são solares que fala. Acho que os mais velhos conhecem. Aqui em Maceió tem até na praia. Eram janelas bem grandes que eram abertas, diferente dos hospitais, né? Que é todo mundo fechado e que ninguém vê sol. Então, a importância da gente saber que existe uma verdade. E a verdade nós podemos aumentar nossa imunidade nesse horário de entre 11 às 2 da tarde, né? Diferente do que as propagandas falam, que use chapéus, fator solar 70, aquelas roupas de proteção. E a gente, às vezes, só precisa, de fato, do sol, que foi algo que Deus criou para que a nossa imunidade aumente, para que a gente suplemente. Eu vejo, assim, eu fico muito triste e muito preocupada quando eu vejo tantos irmãos, assim, presos dentro de casa, que de fato não saem, não tomam sol, não, às vezes a gente tem que ter cuidado também, porque quando a gente fala da mentira e que os dominadores desse mundo, eles estão em todas as áreas, na parte da alimentação. Tem irmãos que estão com sobrepeso, e quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que, de fato, esse momento em que a gente vive é como se é tudo para que a gente adoeça, tudo para que a gente sofra. Então, aquele irmão que eu posso conversar, eu digo, ó, corta aquelas coisas que inflamam você, leite inflama, trigo, toma sol, faz uma caminhada na frente da sua casa, sabe? A gente precisa esperar a vacina, mas a gente também precisa cuidar da gente agora. A gente precisa se fortificar, a gente tem que ter cuidado, porque aqui em Maceió, os hospitais não estão mais naquela fase. Aí parece que começou agora, né? Assim, muito cheio. Aqui a gente teve isso em março, abril, mas agora o número de pessoas com depressão e síndrome do pânico, não tem psicólogo aqui que consiga lidar com tanta gente tomando antidepressivos e coisas para que essa parte emocional se restabeleça. Então, a gente realmente tem que filtrar, né, tudo isso. E esse versículo fala que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 2. Nós, como mulheres, devemos buscar a verdade com empenho, com esforço, cuidando umas das outras, estimulando essa parte do cuidado agora, principalmente nessa parte do vírus, né, que a gente está vivendo. A gente tem que lembrar que muitas vozes irão falar e a gente tem que buscar em Deus, Senhor, me ajuda a ouvir a verdade. Buscarei a verdade vos libertará. E em 2 Tessalonicenses 2:9,
diz que se não acolhermos a verdade, Deus permitirá que a mentira nos conduza. Então, assim, para onde a mentira irá nos levar, né? E como foi falado no início, a mentira ela não tem cara de feia, ela não tem cara de ruim, mas ela, infelizmente, às vezes nos leva sem nem perceber. Então, que possamos buscar, assim, conhecer a verdade e a verdade que liberta e que nos deixa unidas, né, com Jesus, que é a personificação dessa verdade. Que Deus nos abençoe.